Vizinha ali, parece que cozinha, o cheiro, eu já tudo trazendo. Bem, Já tava com fome, Nós paramos, foi na 9, né? começamos isso, nós paramos na página 9. E tá. página 9. Foi que a gente não terminou. Foi sobre o culto. Não concluímos. Nós concluímos essa parte, a gente só vai recapitular a página 9, ok? Que falamos sobre o que era o culto, né? E deixamos aqui o que é um culto bíblico. O que é um culto bíblico? Aquele culto que é exemplo na Bíblia, que como nossos irmãos primitivos faziam culto. O que era o culto? Era adoração, oração e palavra. E nós mostramos que esse é um culto bíblico. O que não é o culto bíblico? O culto da marcha, da revelação, culto do manto, culto de libertação, culto retrô. Isso não é culto bíblico, isso é culto temático, tá? E isso não tem base bíblica. Quem quiser fazer, não é pecado, mas a Bíblia não ensina, ok? Não, a Bíblia não ensina. Por quê? Porque se eu fizer, imagina, hoje vai ser o culto para Deus revelar. Eu estou dizendo a Deus o que Ele tem que fazer. Hoje é o culto para Deus curar. Não somos nós que determinamos. Nós temos que estar com o coração aberto, dispostos para ouvir e entregar uma adoração perfeita. E o que Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser libertar, Ele liberta. Porque na presença do Senhor, há o quê? A manifestação da glória de Deus. Então, nós não podemos nos limitar à ação do Espírito Santo no que Ele tem que fazer. Então, quando a gente diz, hoje é culto de libertação, aí quando é o domingo, hoje não é culto de libertação, e se o Espírito Santo quiser libertar? Se Ele quiser curar? Eu não estou errado, eu sempre falo isso com a Marília, eu não gosto de culto específico, culto de libertação, culto de... Porque então é só naquele dia que liberta e depois liberta, não. Exatamente. A gente fala que o culto tem que ser o culto de adoração do Senhor. Isso aí, porque todo culto ele tem que ser de adoração. Mas aqui, a sexta-feira, tinha culto de libertação. Sim, em todo lugar. Por isso que eu falei no começo, eu disse o quê? Não é pecado. Culto bíblico. Agora, o culto temático não é um culto de orientação bíblica. É um culto que pode ser feito. Não é pecado, mas não é bíblico. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Então, pode ser. Irmão, se a gente quiser fazer um culto das torcidas, pode fazer, não tem problema. Tá faltando a Clara, cadê a Clara? A cara está desconectada de mim. Porque Então, Deus não precisa de um dia específico para se fazer alguma coisa. Vocês querem dizer que o culto não é rotulado. Sim, não. Porque Deus ele se faz presente em qualquer momento e o agir dele não é de homem. Exatamente. É assim, a palavra do Senhor diz assim, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que é isso? Culto. Hoje vai ter um culto somente irmã Sandra, irmã Marília e 2 pessoas que ela vai convidar. Você acha que Deus não vai estar presente? Porque não é na igreja, porque também não é o culto. Hoje não é o culto da vitória. Então, esses estereótipos de culto, a gente não pode, assim, eu não oriento, e a Bíblia também não orienta. Mas, por que se tem? Você pode perguntar, por que existem esses cultos? Você tem noção por que existe? Sim. Para chamar o É pessoa. porque só assim que atrai o povo para dentro da igreja, principalmente o culto de libertação. Então, aí o culto da prosperidade como é que se chama também? Tem um culto lá na Universal, que sabe? É o culto dos empresários. E aí eu sempre dizia, a gente estava assistindo, às vezes passava, quando a gente morava em Recife, aí eu largava muito tarde, eu chegava em casa por volta de 1h da manhã, a gente assistia lá. Enquanto dava tempo pra gente pegar no sono, a gente estava assistindo, eu dizia, rapaz, eu quero ser empresário, então eu vou para esse culto. Porque todo mundo lá conta a bênção. Mesmo, fulano abriu uma empresa, fulano estava assim, Sim. fulano tinha arroz para comer, depois da empresa tem Eu carro fui para na tudo. Bereia Church,
ali Sim. Aí era culto dos empresários. Aí eu fui lá no culto e cada um ganhava tipo um saquinho assim, com uma moeda de R$1, no saquinho, ali todo embaladinho, com um trecho bíblico ali. Isso é ouro, né? Como se fosse um ouro, assim. Do pobre, do empresário. Gente. Também Cada um R$1. Mas Um era real. uma simbologia. Tipo assim, né? se fosse um símbolo. Isso. E aí teve um banquete assim após o culto de homens e bebem. Tudo que você imaginar tinha ali dos empresários. Mas também a oferta depois tinha que ser alta, né? Então o que acontece? Pra Pix. Aí. Isso eu chamo de iscas. Iscas. Por quê? Porque o povo hoje não estão vindo mais para a casa do Senhor por causa de Jesus, e sim pelo que Ele pode fazer. E esse não é o evangelho bíblico, não é o evangelho do Senhor. Nós temos que vir para a casa do Senhor por causa de Jesus, por causa dele, simplesmente por causa dele. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. De repente é passageiro. Por quê? Porque no dia que acabar a campanha, acaba o povo. Eu fui mesmo para ver como funcionava e vi que o pastor que estava ministrando e ensinando a se tornar empresário e ser próspero não era empresário. Nem próximo, aposto. Tava dando moeda de R$1. Então, Não, porque ele foi lá na oficina, fez serviço, lá e deixou um buraco lá pra pagar. A maridação são nossos 16. A Marília não te fala sempre, todo mundo deixa o rastro pra ela, Ah, cara. mas foi, ué. A E Marília, Marília? existe testemunho que edifica. Marília é aquele testemunho. Nada, que só se não ficar ô Marília, Que expõe, né? Marília costuma contar triste muito. É triste Que levou o roubo. dos outros. Dos outros, Não vê né? a gente mentira, não, que a Marília aqui revela. Então, vamos. Muita revelação. Só para a gente recapitular, por exemplo, culto de oração, correto. Culto de ensino, correto. Culto evangelístico, correto. Culto de adoração, correto. Culto de Santa Ceia, correto. Ok? Na Bíblia. Isso é o que está na Bíblia, ok? Mas não devemos, assim, por causa disso, nós não vamos discriminar nossos irmãos. Se a gente puder orientar, orientamos. É na hora. Então, orar por eles. Eu Também, não tem. eu não posso dizer para eles que eles vão para o inferno por causa disso, ok? Não, porque cada um segue aquilo que ele entende. Ele está entendendo, que é daquela forma. Espero que um dia Deus abra o entendimento deles e eles sigam o que realmente tem que ser, como tem que ser feito. Porque senão a gente começa a comercializar o evangelho, a gente começa a vender o evangelho que não é verdadeiro. Imagina, as pessoas virem para o evangelho simplesmente porque vão ficar ricos. E sabemos que a riqueza ela pode ser passageira. Um dia que ele ficar pobre, ele deixa Jesus. Vem para o evangelho porque Jesus vai te curar. Aí a pessoa vem para ficar curada. Ficou curada. Aí se acontecer que ele fica doente de novo, ele deixa Jesus porque ficou doente de novo. Então nós viemos para o evangelho. Nós estamos seguindo Jesus pela salvação. Exclusivamente a salvação. Que ninguém pode dar. O dinheiro pode dar tudo. Dinheiro é coisa boa. É bênção. O amor ao dinheiro que é pecado. Porque tem, inclusive, existe uma teologia, tanto existe uma teologia da prosperidade, como também uma teologia da pobreza. Vocês já viram isso? Já o Estado faz isso, né? Que quem trouxe isso aí também a teologia do martírio. Eles se acham os capuchinhos. Eles andam de sandálias para se fazerem de humilde, mas não rejeitam uma oferta gorda. De humildade não existe. Vê o luxo. Como é que se faz uma igreja e banha ela de ouro? E quem está lá dentro diz que é todo mundo pobre. Ora, o que tem de ouro dentro das igrejas católicas... Brasil, então nem se fala naquele Portugal. Eu não sei se você já foi em Aparecida. Eu já. Eu já fui em Aparecida.
Eu fui conhecer a igreja, gente, aquilo é um luxo. Olha você ver, é uma santa coberta de ouro, até dentro do lugar dele lá. É luxo demais. É ouro muito puro. ouro. Aí o diabo tá assim, vamos roubar isso aqui, mãe? Eu falei, ô menina, você cala essa boca aí. Manda o policial pra gente, daqui a pouco eu prendi pessoa, todo mundo aqui, ó. Na verdade, muito exatamente. boa, Eu até queria falar algo para vocês aqui, de repente vocês vão se assustar. A igreja católica não é uma igreja cristã. Ela é classificada como cristã, ela não é cristã. Ela é uma igreja romana, ok? Católica romana. Quando ela fala, colocou o nome de católico, veio depois, porque era a igreja de Roma. Era a igreja de Católica Roma. quer dizer universal, né? A igreja católica quer dizer cristão universal. E por que ela não é cristã? Vou dizer para vocês. Ela adora todos os dois, né? Uma igreja, uma organização, que eu não posso chamar de igreja, é uma organização, que matou milhares e milhares de pessoas por causa de um Deus mentiroso. Não é o Deus da Bíblia. Inclusive, eu estava assistindo o último filme, eu ia anotar, porque às vezes eu esqueço rapidinho. Esqueci o nome do filme. Era... Aquisição. Não, é outro filme. Eles pegavam as pessoas, aquele último da moça que... Eles eram taxados, a pessoa que pegava Isso. vocês era taxada de bruxa. Foi 1800, acho que 1816 ou 15, lá na Europa, no leste, estava crescendo, o catolicismo tinha tomado conta e de repente um grupo de pessoas começaram a discordar. Foi daí que começou a surgir, inclusive na República Tcheca, começou a surgir as primeiras imposições contra a igreja. Por quê? A Bíblia que Constantino pediu para fazer é totalmente feita em latim. E até hoje eles leem a Bíblia em latim. Por que isso? O povo não sabia a verdade. É que o povo não descobriu a verdade. Por que católico tem a Bíblia aberta, mas ele não lê? E não anda com Bíblia? Porque eles não são orientados. Eles são orientados a acompanhar a homilia, aquele papelzinho que dá na igreja, ok? Então, eles eram proibidos de participar de leitura da Bíblia. Então, quando eles começaram, um grupo de jovens começaram a se levantar e disseram, não, tem coisa errada. Nós queremos a Bíblia na nossa língua. Outra coisa, por que temos que pagar indulgência? Uma pessoa que lê, veja só, por isso que eu falo, leiam Bíblia, para vocês não serem enganados. O rapaz descobriu que lendo, mesmo em latim, lendo, não condizia com o que os padres falavam. Aí ele começou a fazer uma revolução. Aí foi daí que começou a surgir os protestantes. Até chegar em Martim Lutero, que ele chega lá e se levanta com força e coloca as teses na frente da igreja, e aí começa a revolução, até fazer a reforma da igreja. Mas foi uma reforma que dividiu um lado católico e um lado protestante. Por quê? Os católicos continuaram com as suas imagens, que eles dizem que temos imagem, mas não quer dizer nada não. Sim, porque tem. Sabe por quê? Porque manipularam a fé das pessoas e não conseguem mudar. A pior coisa é quando alguém tem uma mente cauterizada. É a mesma coisa. Se você chegar lá no Nordeste, principalmente no sertão, você vai encontrar pessoas que vão dizer assim, o meu Jesus é Padre Cício e Lula. Se você disser que Lula é ladrão, ele mata você. Se você disser que Padre Cício não é padre, ele mata você. Então, até lá é muito complicado. Mente cauterizada. Porque aquele José Wilker, aquele ator, ele falou que lá o negócio é tão forte que ele pegou a nágua da mãe dele, rasgou e vendia uns pedacinhos assim para todo mundo lá, que estava subindo lá para adorar o Padre Cício, mas dizia que faturou. Ele falou, o povo é bobo demais da conta, né? Ganhei dinheiro nas costas dos trouxas. Dizia que vendia uns pedacinhos de pano assim da nágua da mãe e nego comprava doidado. Ele falou que aquilo ali era a roupa do Padre Cício. Do Padre Cício. Você vê como é que tem esperto. Gente, mas tem gente também que... Mas tem, não. Mas é que, olha, É questão na do época entendimento mesmo. Na época que o pastor está falando aí, o povo era analfabeto, né?
maioria, todo mundo era analfabeto, que era pessoal do campo, da roça, analfabeto. E os padres que tinham domínio, porque quem tem, a gente sabe, quem tem conhecimento, domina quem não tem. Né? A gente sabe muito bem disso, domina quem não tem. E o padre falava que quem lesse a Bíblia morria. E eles colocou, né, acho que dentro da igreja, não sei, tinha uma Bíblia em igreja, colocou veneno em cada página da Bíblia. Então as pessoas chamariam e morria. Né, isso está na história mesmo, eles colocou veneno em cada página da Bíblia. Entendeu? E o povo não tinha conhecimento, realmente, ele acabava de cair para trás morrer. Aí veja a situação. Mas pode ter veneno de rato. Eu fui lá em Juazeiro do Norte, e lá em Juazeiro tem uma estátua de 32 metros do Padre Cícero. A cidade toda é super católica. Já existe igreja evangélica, mas há uma perseguição muito grande. Porque igreja lá não pode usar som. A gente está falando Brasil, tá, gente? Falando Ceará. E igreja não pode ir para a rua evangelizar. Se o padre vê, ele chama o delegado e manda prender. Que isso, gente? Prender. Ele está falando Brasil, tá? Eu estive lá. Aí eu vou te falar para você outra coisa. Quando a gente foi para... Você não estou não. Passa 4 aqui, ó. A época que a gente foi lá fazer o evangelismo, a gente teve que pedir permissão ao padre para fazer. Nós fizemos lá. Você lembra, Maria? Eu lembro. Teve que pedir permissão ao padre. Em Passa 4. Passa 4 é aqui, gente. Ué, mas É aqui mesmo. Você sabia que em Minas Gerais tem maior resistência ao evangelho? Para nós ter autorização para entrar lá dentro, né, filho? Ó, eu fui para Minas Gerais, estava cantando com um grupo lá, e os meninos inventaram de cantar uma música que de repente não vigiamos. E a música dizia assim: é de barro esse boneco. Ah, mas também. Aí, Vou desafiar esse boneco pé inchado não faz nada pra ninguém. É de barro. Aí essa música, o nome da música é de barro, tá aí no YouTube, tem por aí. Então, antes de terminar de cantar, a polícia veio, tirou a gente do palco e disse que ia prender todo mundo. Só que nós estávamos lá junto com um deputado e um vereador, senão ia ser preso todo mundo. Sorte. Porque cantamos a música de barro. Fomos fazer o evangelismo numa cidadezinha chamada Porto Marinho. Lá no final de Minas Gerais, lá para dentro mesmo do centro, aonde não vai ninguém. Só tinha uma igreja católica. A gente está fazendo evangelismo na beira do rio. E quando a gente está fazendo evangelismo, passa 2 freiras olhando do outro lado do rio, e as 2 juntas, eu olhando para o pessoal e a gente cantando e chamando uma família. Uma família, tinha 12 pessoas nessa família. Quando a gente estava pregando, aí as freiras ficaram olhando, aí uma veio e a outra foi embora. Eu disse: vai chamar o padre. E continuando pregando. Aí eu disse: vamos embora, porque a gente tem que sair daqui de meio-dia, que a gente tinha que sair de lá, chegar em Angra dos Reis, 7 horas da noite, que tínhamos um compromisso lá na igreja em Angra dos Reis. Rapaz, chegou na igreja às 8h30 da noite. Ainda nos perdemos no caminho. Então, falando de Jesus, aquele povo todo se converteu, as 12 pessoas. E a freira que ficou disse: eu também quero. Eu disse: pronto, a gente não sai daqui não, a gente vai apanhar e ficar presa aqui. Rapaz, quando a gente terminou de orar, a freira veio com o padre. Aí o padre: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem estar aqui não, fazendo nada disso não. O padre manda assim? Aí ele disse: minha filha, Minas, pode que manda, porque eu tô em Minas Gerais. A igreja católica estava até acima dos reis e rainhas, você não sabia disso? Esse colocava os reis e as rainhas. Os Mas reis. não, aquelas A Ana épocas. está questionando que no século que nós vivemos, Isso que eu ia falar agora. na nossa visão, não tem mais esse Isso que eu tô Não falando. devia ter. Tá falando Não do devia sertão, ter. ué. Não, mas aí. aos nossos olhos aqui que a gente está na cidade Eu tô grande, falando não assim, tem eu isso. vejo isso. Falei, Mas tá tem. mandando agora Agora vai ser alguma coisa? um lugar que não evoluiu muito bem. É isso. Minas? E hoje em dia. Nessa questão assim de Que a gente que religiosidade, vê. Não, é verdade. eles não evoluíram muito bem. Basta você em São Lourenço. Se você, quem já foi, alguém já foi em São Lourenço? Eu já. Direto. Aqui pertinho. Chega lá, veja como eles são devotos. Não, lá é Eles isso. ficaram no tempo. Lá na cidade você vê muito assim,
muitos idosos na rua, Isso. entregando aqueles papelzinhos de sangue, né, Marília? Lá tem muito isso mesmo. Eu estive pregando numa E vigília muita lá igreja também, ó, lotada. É. e vou te contar, Tem uma catedral complicado lá. Igreja católica Lá é difícil. Então veja só, o padre disse: vocês têm que ir embora daqui. Aí deixamos o povo lá e deixamos um varão que ele é da. Qual é o nome da cidade? Eu não lembro se ele era de. Acho que era Patrocínio, não sei, acho que é Patrocínio. Ele disse que é missionário e ficou de ajudar essa família, né? Que a gente só ganha e abandona. A gente está aqui no Rio de Janeiro, não tem como ir lá. Ele disse: não, eu vou. E de lá, de Patrocínio para lá, são 6 horas de viagem. Só para vocês terem noção como é que é distante. Então, o padre nos expulsou. Saímos de lá e viemos para Angra. Só para você ter noção, esse povo, como eles são... Na verdade, eles se comportam como... Como é que o Estado Islâmico se comporta? Não é questão de religião, não. É questão de poder. A Igreja Católica se comporta em questão de poder. Ela não quer simplesmente implantar uma religião, quer dominar. Por isso, por que que Vaticano não é uma cidade? É um país. Não poderia ser uma cidade? Desse tamanhozinho. Um ovo. Um bairro. Um bairro. Tem bairro aqui maior que o Vaticano. E o Vaticano é um país. Por quê? Poder. Você sabe qual é o banco mais rico da Europa? Católico. Hein? É o banco do Papa, o banco do Vaticano. E é por isso que padres não podem casar, né? Para não deixar herdeiro pro Vaticano. Exatamente. Outro absurdo. Como é que eles colocam a igreja, seus dogmas e doutrina acima da Bíblia? Eles falam que a autoridade maior não é a Bíblia, e a Igreja Católica. Como? E é engraçado, né? Se padre não pode casar, não pode constituir família, mas ensina os fiéis a cuidar de família, a educar filhos, a manter um casamento firme, né? É uma mulher sofrendo, apanhando. Como que você ensina a cozinhar se você nunca fez? Se nunca cozinhou. Nunca cozinhou. Mas É tem verdade, muito, gente. Tem muita gente que ensina muita coisa no livro. Não, mas isso já é um absurdo. Se você for pegar a história, né, ele é professor de história. Na época de história, né? É de geografia. Mas também pega uma parte de história também. Né? Geografia tem história. Aí tem uma parte da Inquisição que onde passavam os bispos, né? Onde passava o povo, tudo tinha que se ajoelhar e abaixar a cabeça para eles. Não sei Por isso chama Vossa Santidade. Você vê essa história de Paraty. Tem várias igrejas, Paraty é pequenininha. Tem não sei quantas igrejas católicas, uma para cada pessoa. Tipo assim, a do centro era porque aquele pessoal dono de igreja fazenda, de 1700 lá, sei que tá? lá. Aí tem uma lá no cantinho lá que só podia ir os escravos. Do outro lado só os escravos. Isso. E a cidade só, e Vai as acompanhar igrejas na só vai escola. cair de produção. Não, Mas é coisa assim, de você atravessar a rua. Aqui no centro tem uma, grandona. Que diz que ela enterrava até aqueles barão, aquelas coisas. Aí tem a do centro. Aí você vira as escola, a rua tem uma aqui. Aí vocês vão contando a história da cidade. Essa aqui era. Por classe social. Igrejas para cada tipo de pessoas da sociedade. Eles faziam segregação. Então, porque na história lá que o rapaz contou pra gente, ele falou. Eu falei, por que essa igreja tá aqui? Porque tem várias. É coisa assim, de uma aqui, uma pertinho da outra. Você anda para Paraty e é uma igreja do lado da outra, igreja católica. Aí ele contando que a daquela do centro da cidade, que é a bonitona, tudo. Lá dentro tem coisas de ouro. Aquela dali só entrava assim, os barões. Os senhores feudais. Isso, que esse pessoal Os tinha muito coronéis. dinheiro. Aí você atravessa a rua, essa daqui era das escravas, daquelas rezadeiras. Aí a igreja só vai cair de produção. Tem uma lá que já é só de terra o chão. E uns banquinhos. Eu falei, essa aqui Era dos escravos. era dos escravos. E eles não se misturavam, Não se misturavam. Não se misturavam. Mas por que cresceu muito a Ubanda, por quê? Porque os escravos não podiam entrar na igreja onde estavam eles, não podiam se misturar. Exatamente. Gente, outra coisa, só para a gente concluir essa parte aqui. Então a Igreja Católica fazia fogueiras para quem falava alguma coisa contra o Papa, na verdade era o Império, o Imperador na época, e contra os dogmas que estavam começando a ser criados, contra a doutrina da Igreja, e eles faziam uma fogueira
em plena praça pública e queimava a pessoa como exemplo, para que ninguém Chamava de bruxo. não pudesse fazer o mesmo. Eu li um livro lá em Piraí, na biblioteca de Piraí, que ali naquela praça da prefeitura, quem conhece Piraí, a praça da prefeitura, ali, exatamente ali na prefeitura, foram queimados muitas Bíblias, quando a Bíblia começou a ser traduzida e foi expandida aqui no Brasil. Então quem tinha Bíblia era caçado, pegava a Bíblia e queimava lá. E teve um missionário que estava distribuindo a Bíblia, ele foi queimado ali. Isso aí era coisa normal para a igreja. Aí veio a questão da Santa Inquisição. Santa Inquisição. Santa Matança. A gente mata em nome de Deus e chama isso de santo. Quem é que faz isso? Estado Islâmico. Ó, de 2005 para agora já são 60 mil cristãos mortos, assassinados, degolados, queimados. Eu vi na Na internet que eu montei no Instagram, eles pegando os cristãos, todo mundo que era cristão, deixando só de roupa íntima, só de cueca, mandando descer, juntando todos eles assim e jogando gasolina em todos Pra botar fogo. tirando fogo. Gente, como é que Deus permite uma penso nisso às vezes também. Quando ele não corta o pescoço da pessoa, filho, como é que Deus permite uma situação Olha dessa? só, eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu humano me pergunto isso. mal. Ué, mas ele está servindo um Deus vivo. A pessoa está ali servindo. Existem vários livramentos de E quem Deus. está lá matando no morro. Não. Às vezes eu consigo. Ele é Deus. Olha só. Sei lá. O maior prazer, na a palavra lógica do faz Senhor sentido. diz o seguinte, que Deus tem prazer na morte do justo. Sim, pastor, mas morrer, você vai Sim, ali sim. enforcado, Olha só. queimado. É uma O morte céu é triste. incomparável. Não, sim. É incomparável. Só A morte entende do quem já cristão, sentiu, assim, de você colocar Deus, Jesus acima de todas as coisas, que não importa pra você se você está vivo ou está morto. você sabe que todo cristão do lugar perseguido, eles têm prazer de ser perseguido? Nós aqui não temos, porque a gente não sabe o que é de ser perseguido. Mas pastor, é porque lá, aqui a gente aprende a evangelizar quando dá domingo que dá lá, não. Lá eles A liberdade. são assim, Liberdade. lá eles sentem gosto em aprender a Bíblia, lá eles morrem realmente para a palavra, o que tiver de fazer. A experiência deles é real. A fé deles, eles real. vão. Pelo amor mesmo. Aí vocês perguntam por que Deus permite? Porque antes morrer para Cristo do que ficar na mão deles. Não, assim, eu concordo. Não é isso. Eu tô falando assim, do jeito que morre. Sim. Mas Tipo lá assim, é assim, uma olha só. morte. Ai, arranca um dedo, arranca uma orelha. É uma morte muito triste. Mas na época de Roma era assim, gente. Jogava Mas por a exemplo. gente fica assustado com o que acontece agora. Quando você volta lá atrás na história, ainda chega a ser até pior Não, do que sim. é agora. Como Jesus morreu? Eu fico assim, Jesus levou Então, sobre si todas as Como que dores. Jesus morreu? Por E a que gente ele tá morreu? Você preocupado vai ainda. pensando. É só misericórdia. Então veja só. Só uma coisa, Renata, para a gente entender essa situação da seguinte forma. Eu vejo da seguinte forma. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, esse daí recebe o quê? Salvação. Quem não crê, ele já está o quê? Condenado. Condenado. E qual é a condenação? A morte eterna. A morte eterna. O que é a morte eterna? Fogo o resto da vida. A alma da pessoa vai sofrer. Então, a pessoa... Existe, às vezes alguém diz, por que Deus deixa? Mas essa pessoa já está condenada. Esse assassino já está condenado. Ele já está debaixo da condenação. Ah, se Deus der o livramento, bênção. Hoje eu vi o testemunho de uma professora islâmica que ela lutava contra os crentes, até que um dia ela teve um sonho e o Senhor se apresentou para ela e evangelizou ela em sonho. Hoje ela é pregadora dentro dos muçulmanos e ganhando um monte de muçulmano para Cristo, até que matem ela, né? Porque é o destino de todo missionário que se arrisca a pregar para muçulmano. Tá? Não tem aquela mulher que Prega. Não, aquela mulher que ela foi defender ficar sem o véu. Ela ter pedindo abrigo em outro país, acharam ela e mataram ela. Foi perseguida. Viu a outra que jogaram ácido, deformou o rosto dela todo. Porque ela não tem usado o véu. Teve uma que foi presa, ela começou a pregar dentro da cadeia, né? Lá dentro da cadeia. Só que depois eles tiraram ela e mataram a mulher. Vamos lá. Ah, Então, falamos sobre o que é o culto, o tipo de culto e os elementos do culto. Os elementos do culto são o quê? Oração,
palavra, louvor, ofertório. Isso aqui tudo é parte do culto, tudo é elemento de culto, ok? Aí foi quando a gente entrou naquela conversa lá sobre oferta e dízimo, e que nós conversamos bastante. É sempre um assunto polêmico quando a gente fala de dízimo e oferta. Por quê? Porque a questão do dízimo e da oferta, no Antigo Testamento, era uma visão, um posicionamento. No Novo Testamento, é outro posicionamento, mas a ideia é a mesma. De que? Ser grato a Deus. Ser grato a Deus. Porque quem instituiu o dízimo não foi Deus, foi o próprio homem. Quem foi? Abraão. Ele institui o dízimo de gratidão e nos ensina que quando a gente é grato a Deus, Deus abençoa a nossa vida. Então a gente não tem que dar dízimo e oferta por obrigação, mas sim por gratidão. Então, quando você está doando a sua oferta, você pode dar o seu carro, você pode dar a sua casa, o que você quiser. Você não pode ser coagido a fazer isso, que é crime, e ao mesmo tempo Deus não recebe uma oferta obrigada, porque Paulo vai dizer o quê? Que Deus ama aquele que dá com alegria e espontânea vontade. Eu tenho que entender que eu preciso doar. Por quê? Eu sou grato a Deus. Se não fosse Deus, eu tinha saúde? Eu teria serviço? Eu não teria trabalho? Não teria nada, porque sem saúde você tem o quê? Nada. Pastor, mas e quando não dizimamos na igreja? Mas até passamos além do dízimo, ajudando pessoas, lugares que realmente precisam também. Seria a mesma coisa? Olha só, o dízimo, a oferta e seu dízimo, você está abençoando alguém, isso é uma coisa entre você e Deus. Você tem que apresentar a Deus. O que você está apresentando? Senhor, isso aqui é oferta para isso. Você apresenta ao Senhor. Nós orientamos que trazemos seu dízimo oferta à casa do Senhor. Ah, mas eu vou abençoar uma família, porque ninguém está abençoando. E esse meu dízimo aqui, a minha oferta, eu vou abençoar. Isso não é pecado. A gente não orienta que faça. Por quê? Porque de repente alguém pode entender que isso aí é uma prática normal, como regra. Aí eu posso pegar meu dízimo e minha oferta e entregar em qualquer lugar e a qualquer pessoa. Não. Primeira coisa, tem um ritual. Qual é o ritual? De entregar, apresentar ao Senhor. Por isso que oramos. Por isso que apresentamos ao Senhor. Tem um momento ofertório. Tem que ser orado? Sim. Por quê? Agradecer a Deus por aquilo que está sendo apresentado. E a igreja vai pegar aquele dízimo e oferta para quê? Gestão da manutenção da obra do Senhor. Da obra do Senhor. Então, essa questão aí, alguém possa fazer. Ah, de repente hoje eu quero abençoar ali uma... Eu vou abençoar... Isso, eu não sou dizimista na igreja, mas eu ajudo. Sim, eu vou abençoar uma ONG, vou abençoar alguém, uma pessoa que está passando necessidade, eu vou abençoar. Você vai apresentar ao Senhor. Senhor, estou fazendo isso aqui. E como a tua palavra diz que dá de comer a quem tem fome, agasalhar quem tem frio, estou fazendo. É a obra social. Quanto é que Deus precisa de nós, de dinheiro? Nunca. Ele tem a bandura da prata. Quem precisa só o próximo. O nosso próximo. A obra do Senhor precisa, sim, porque para a gente manter essa estrutura, tudo é mantido por dinheiro. Essa cadeira, essa luz que está acesa aqui, inclusive tem uma queimada ali, tem que comprar. Então tem dinheiro. Então, Nossa, não tem que comprar uma lâmpada. essas coisas. Não tem, minha filha. Não tem, mas... Então, essas coisas, a gente tem que entender o seguinte: ah, Senhor, eu vou abençoar. Eu já fiz da seguinte forma. Eu tinha uma pessoa que precisava de pagar a conta. Eu não podia dar a cesta básica para pagar a conta. Então, Senhor, no meu dízimo, uma parte eu vou dar na igreja, outra parte eu vou abençoar essa pessoa, pagando a conta dessa pessoa. Hoje, graças a Deus, a pessoa tem uma vida melhor que a minha. Glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso, né? É feito essa semana mesmo, foi domingo. Domingo chegou uma pessoa, ligou para mim, pedindo ajuda.
Eu falei, varão, não tenho, mas do que eu tenho eu vou te dar. Vou te abençoar. Me agradeceu, tá? Benção. Então, eu peço a Deus que, graças a Deus, nós nunca precisamos, até no momento mais difícil que nós passamos, que foi o período da pandemia, foi o período que eu mais tive dinheiro. Foi o período Deixa eu te perguntar, pastor, então qual é a diferença do dízimo, oferta e coleta? Dízimo, oferta e coleta. Olha só, o dízimo é só um nome dado a uma 10ª parte daquilo que você quer ofertar. E Para oferta... onde tem que ir esse dízimo? Oi? E para onde tem que ir o dízimo? A mesma coisa. Entendeu? Porque a Bíblia, assim, a gente vê que era direcionado, né, para o templo. Sim. O dízimo. Tudo. Por exemplo, o pessoal subia de ano em ano E entregava a parte da sua colheita. Rapaz, vocês estão com do seu frio? boi. Tá todo mundo com frio? Frio? Sim. Tá frio. Henrique, encosta só um pouquinho aquela... Porque É aqui tudo vento eu também. daqui. Você Eu tô imagina. morrendo de frio. Então veja só. O que é oferta? Oferta é algo que a gente dá, independente de que o dízimo, o que era os hebreus que começaram a doar o dízimo, né? Que Abraão, hebreu, ainda era hebreu, e o judaísmo adotou isso aí. Hoje o judaísmo adotou de forma tal. Só encostar, Henrique, só encostar. Pode deixar um pouquinho uma frechinha. Então veja só. Eles adotaram que dízimo, o nome já diz, 10ª parte. De quê? De tudo que você tem. E que é oferta? Oferta é algo que você tem também, só que não é dízimo. Ou seja, não é a 10ª parte. Ah, se você quiser, de tudo que você tem, dar o trízimo, você pode dar. 3 vezes mais, não. Fica o seu critério. Que é oferta? Ah, eu vou dar todo mês, vamos supor, todo mês aqui eu dou R$500, um exemplo. Glória a Deus, espero poder dar R$500 de dízimo todo mês. Então, R$500 todo mês. Aí chegou no meio da outro culto eu dou R$10, R$5, R$2. Isso é oferta. Oferta. Então, as ofertas são ofertas o quê? Involuntárias. Porque Né? o dízimo ele tem uma data, digamos assim, né? O seu pagamento você recebeu, você vai dizimar. E a oferta ela pode ser na quarta, na quinta, no dia 20, no dia 10, tanto faz. Não O tem... entendimento seria esse. Só que para o hebreu, o dízimo era uma vez no ano. Qual era o período? O período da colheita. Eles colhiam tudo aquilo e eles chegavam e selecionavam o que era de melhor, que não era dinheiro na época. Era seu, imagina, ele teve o melhor bode que nasceu, esse é o bode mais bonito, esse é o cabrito mais bonito. Eu vou apresentar o É seu. o melhor que ele tinha. É o melhor que ele Melhor tinha. oferta, Então melhor eles iam uma vez no ano e entregavam aquilo para casa. Porém, quando chegou na época lá de Malaquias, era período de construção de templo. Então foi pedido que cada um trouxesse dízimo, as suas ofertas, para quê? Para que pudesse levantar o templo. Então, o Senhor pediu para que trouxesse naquela construção exclusiva, tanto que depois o Senhor diz, o povo para, não precisa mais. A casa já tem abastança, ou seja, já está soberjando de tantos bens que se tem. Então, hoje é preciso compreender que a obra do Senhor precisa continuar, precisa de dízimo e oferta, sim, precisa de dízimo e oferta. Então, e alguém, não vou dar dízimo porque é mal administrado, sempre as pessoas pensam dessa forma. Em algum ponto eu até concordo, porque tem muita igreja que usa isso aí como cabresto para segurar pessoas e jogar maldição, né? E dizer, se você não der o dízimo, vai vir um migrador, vai vir um devorador. Isso não é parte bíblica, tá? Isso aí não é isso que estava falando a palavra do Senhor. É igual Então, botando medo nos outros. o que vocês têm que fazer, todos nós cristãos temos que fazer. Por que eu sou dizimista? Por que eu sou ofertante? Porque eu sou grato ao Senhor. Grato. Não é porque se eu não der vai vir maldição. Epa, esse não é o Deus da Bíblia. Isso aí é conversa de homem para querer manipular você e deixar você, debaixo de uma alienação, de um jugo. E a palavra do Senhor diz que o jugo do Senhor é suave, não é pesado. Então o próprio Senhor fala assim, Jesus falou, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar, Volte e vai lá consertar o seu irmão.
porque o senhor não recebeu a oferta dele, porque que adianta eu ofertar, dizimar, mas eu estou com ódio, estou com meu coração cheio de amargura, cheio de desejando o mal do próximo, o senhor nunca vai receber. Você viu como isso é sério? Não é simplesmente pegar porque isso aqui é a 10ª parte, eu vou levar. Isso aqui é do Senhor, mas Jesus, ó, eu não vou dar, não, estou com raiva de Marília, mas eu vou estar dando meu dízimo. Sabe o que ele está fazendo? Você está dando dinheiro em vão, porque Deus está abençoando a tua vida. Olha Caim e Abel. Deus olhou o coração. Da mesma Não forma oferta. também, né, pastor, eu vejo hoje pessoas que abençoam outras famílias, outras igrejas. Tudo tem que tirar uma foto, postar no Face, postar no Insta, ou usar o púlpito da Aí igreja tem a pessoa que pra- não conhece a Bíblia, porque o que a Isso. uma faz, a outra não precisa saber. Era o que os Ou fariseus se dá uma faziam, fé, né? ou Tá sendo alguma hipócrita. coisa aí, tá ali no púlpito, né? Porque eu abençoei tal pessoa. Você sabe como era que a oração que eles faziam? Eles faziam isso aí, os fariseus, e entregavam esmola. Ah, vou botar seu nome lá no grupo. Ele fala, não põe. Não põe meu nome lá. Aí ele falou assim, ninguém precisa saber o que eu fiz. Exatamente. Ele não gosta de botar. E ele fala, se vocês continuarem Aí você tá ganhando dinheiro. de botar pra Tá carregado, Tirar testemunho na igreja. Isso, Eu exatamente. acho assim, Você tá gostando dessa a gente vida? fala com Deus, ele Maior. precisa saber. Maior. Eu não preciso chegar aqui, Maior. pastor, Só tô porque hoje eu dei uma criando cesta pra Renata. Isso. A pessoa não quer com vergonha. Porque às vezes você deu de coração e tudo. Mas aí, por você falar, aí já chega, começa a chegar de outro jeito. Mas eu É muito de difícil. verdade, Renata, eu acho que quem faz de coração, se Eu também acho. já Tem pensa gente de Deus, de gente. coração, eu não preciso tirar. Eu também Renata, deixa eu acho. tirar uma foto aqui da cesta que Eu tô também te dando. acho isso. Um absurdo. E ainda mais. Exato, a pessoa. exato, exato. Ela já precisa do alimento. Você ainda tem que tirar foto e postar que você está doando. Uma Parece cesta que a básica. pessoa fica Porque uma pessoa fica humilhada. constrangida. Você Ou constrange a você pessoa. usa o púlpito da igreja para falar na frente para todo mundo ouvir que você abençoou o seu vizinho. Isso Ele mesmo. pode não estar aqui, mas alguém vai ouvir, vai comentar com Não, e o ele. jeito que Constrangedor. chega também, né? Isso, na vida Chega das pessoas. diferente, né? Nunca O chega a assunto mesma nunca coisa. chega com um ponto final, sempre chega com as vírgulas. Jesus falou sobre isso aí. Jesus falou disso. Não sejas como os fariseus, que ele levanta a mão na frente de todo mundo. No meio da rua. Hoje eu estou em consagração, hoje eu estou em jejum. Pra quem precisa saber Não disso? precisa saber que você está em jejum, gente. Eu dei oferta, o pendente que estava lá na frente. Eu dei a maior oferta, eu dei tanto de oferta. Deus não está interessado em Deus nem tentar. recebeu. Inclusive, gente, presta atenção. Valor de oferta não significa que teu galardão é maior. O que foi que Jesus falou em relação à viuvinha, a viúva lá? Já joga na roda, hein, Marília? Uma vez o pastor levantou, tinha uns pastores que levantou uma oferta. Aí veio uma porção de gente para dar entregar. Aí botava relógio, anel. Eu lembro, Aí eu tava segurando a toalha, eu falei assim, agora que tiver um anel de ouro é meu, né? Mas cheguei lá embaixo, mas era só bijuteria, uma quantidade de porcaria. Não foi gente, como é que Mas falou pra dela, mas ele não falou que Aqui, ô, Marília, Mas você sabia que até nota falsa, eu já vi gente colocando Eu nota vi. aqui sem valor Olha, viu? em oferta? Esse pessoal tá brincando com Deus, não tá? Que isso, Nossa, gente? certamente Misericórdia, né? Gente, é um absurdo. Mas vamos continuar aqui, página 10. Gente, nós vamos falar sobre o batismo, que é o batismo, o significado do batismo. Entendendo o simbolismo do batismo. Marcos 1:4 diz assim: assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo que João Batista apresentava era o batismo por imersão, que eu vou explicar daqui a pouco, que tem o significado de morte ao descer as águas e ao emergir de ressuscitar. O batismo significa morrer e reviver. O velho homem morre e o novo nasce. Marcos 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O batismo é o selo de compromisso com Deus e diante dos homens como confissão de fé. Ou seja, o batismo é você mostrar publicamente a tua decisão definitiva de fé. É você mostrar não só para você, mas para todos, que a partir
daquele momento ali, a tua decisão que você tomou de aceitar Jesus está sendo confirmada, ok? Então, quando a gente fala de batismo por imersão, a gente fala de mergulho. Pegar a pessoa e ela ser imergida na água, né? E se ali naquele momento ela está descendo, morrendo o velho homem, levantando o novo homem. Esse é o significado do batismo. Mas o batismo também existe tipo de batismo, a aspersão, que geralmente que a Igreja Católica faz, que é espargir, é salpicar água na pessoa. Esse é o batismo, assim, não é muito utilizado, mas pode ser utilizado. E o outro batismo... Eu bem que eu vi no Instagram o padre, ele já estava fazendo, estava pegando uma concha, jogando pro pá! Jogando pra bater, jogando pra baixo! E existe também o batismo por efusão, que é o batismo por efusão, onde se derrama bastante água na cabeça da pessoa. Esse tipo estava bem animado, hein? Derramou bastante água no povo. Então, é o seguinte, imagina uma pessoa que já está doente e essa pessoa não tem mais condição de participar, condições físicas de participar do batismo por imersão. Então, ele pode ser feito um batismo por aspersão ou por efusão. A minha mãe foi batizada no leito do hospital. Então, Ela pediu para ser batizada, porque na época ela estava vindo aqui na igreja, aí sendo que a situação dela, da doença dela, já não tinha como ela voltar mais. Aí ela pediu o pastor lá da Água Limpa. O pastor João falou assim: pastor, eu não quero morrer sem ser batizada. Eu não vou participar da ceia, porque ela não podia comer nada, né? Mas ela pediu para ser batizada no leito. Minha mãe foi batizada no leito do hospital, no CTI. Ela pediu o batismo. então pode ser feito, ok? Agora, quando alguém pode ter a dúvida, e como surgiu o batismo? O batismo já surgiu quando o judaísmo começou a se expandir. Os judeus, eles faziam um ritual chamado de purificação. O que era purificação? As pessoas, depois que tiveram seus pecados, digamos assim, confessados e pagos suas sentenças, eles entravam em um tanque e naquele momento era o ritual de purificação. Inclusive o tanque de Betesda foi usado para isso bem antes da época de Jesus. As pessoas entravam lá e quando saía se apresentava ao sacerdote e o sacerdote dizia: realmente ele agora está purificado. Todas as mulheres, depois que terminava seu período menstrual, elas participavam desse ritual. Entrava lá, tomava banho e saía. O sacerdote dizia que ela estava purificada, então ela poderia voltar para sua casa, para sua família. E se vocês não sabem, as mulheres quando entravam em período menstrual, ela tinha que sair de casa. Veja como era a cultura. Ela saía da sua casa e morava fora da cidade. Perto de quê? Do cemitério, dos leprosos e perto das cadeias. Veja que discriminação e humilhação. Como era. Agora imagina aquela mulher ter passado 18 anos. 12 anos, né? 18 foi a mulher encurvada. 12. E ela volta depois desse tempo todinho. O que ela viu, o que ela viveu ali dentro de humilhação, de sofrimento, vendo todo mundo voltar e ela ficando. E ela criou força. E ela recebe a cura pela força que ela recebeu ainda lá, no lugar de humilhação, no lugar de desonra. Alguém chega e diz: ó, lá na cidade tem um homem que está curando todo mundo. Ela disse: então eu vou lá, se eu tocar na ponta do vestido dele, eu vou ficar curada. Ela recebeu a cura aqui. Aí ela vai, passa tudo. Primeiro, porque essa mulher estava sem força. Uma pessoa que tem hemorragia durante anos é uma pessoa anêmica. Está fraca. Mas ela vence. E outra coisa, ela vai escondida. Porque se alguém visse ela na rua, ela poderia ser apedrejada. Ela consegue sair escondida. Apedrejada. Pegar a pedra. Então, quando ela consegue passar essa barreira todinha desses preconceitos, ela chega até perto de Jesus. E ali ela está
implorando que ninguém reconheça que ela está impura para eles, né? E ela toca e sai dali. Naquele momento que ela toca na ponta da roupa de Jesus, ela recebe a confirmação da cura e Jesus disse: alguém me tocou. Aí todo mundo: Jesus, empurra desse, tu pergunta quem te tocou, é brincadeira, né, Jesus? Jesus: não, quem me tocou, tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Aí quando ele pergunta, ela se manifesta, de repente com medo de ser apedrejada, de apanhar. Imagina ela: fui eu, Jesus. E ali é confirmada a cura dela. Então, essa questão aí do batismo começou daí. Daí João Batista vem. Quando João Batista vem, o que é que João Batista faz? As pessoas que estavam aceitando a Jesus, aceitando o evangelho do reino, que não era o evangelho de Jesus, era o evangelho do reino de Deus, que existe dois evangelhos: o evangelho do reino de Deus e o evangelho de Jesus. Nós hoje estamos pregando o evangelho, que hoje o evangelho de reino e o evangelho de Jesus se fundiu. Por quê? O evangelho do reino era a esperança da salvação na vinda de Jesus. Hoje é o evangelho da salvação em Cristo, porque Cristo já voltou, já veio. Nós estamos esperando a segunda vinda, que é o arrebatamento, né? Então, só que hoje nós temos a salvação sem precisar de Jesus voltar. Crê em Jesus, recebe a salvação. E ali não. Lá no evangelho do reino era crer que Jesus ia vir e se desviar do pecado. Hoje nós cremos que Jesus já veio, está entre nós, nós sentimos Ele em nós e Ele vai voltar. Sim, vai voltar. Porém, nós estamos esperando primeiro o arrebatamento. Eu acho que o batismo de João Batista era batizar para o pessoal fazer. Por isso que ele fala: arrependimento. É você fazer parte do reino de Deus. Do reino de Deus. E esse evangelho do reino, ele vai voltar a ser pregado na grande tribulação. Na grande tribulação. Porque nós estamos pregando o evangelho da graça. E hoje nós estamos pregando o Cristo vivo, que já voltou. O período da graça. Né? E quando a igreja sair da terra, aí o negócio vai ser mais complicado. Quem quiser ficar para ver, tá? Fique à vontade. Fique bem à vontade, mas vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Se agora é difícil, imagina naquela época, naquele momento em que não haverá aqui justiça na terra. Não vai ter justiça. E a morte está presa. Você vai sofrer sem poder morrer. E aí? Então, façam força para entrar no céu, ainda pela graça. Ok? Vamos lá. Entendido aí sobre o batismo? Vai ouvindo essas coisas aqui, parece que já estava enfiado. Vamos lá. Então, o batismo, o significado do batismo é esse aí. Agora, a Santa Ceia. A gente vai falar sobre Santa Ceia. A Santa Ceia é uma cerimônia onde revivemos esse ato como ordenança do Senhor, onde perto de sua morte no Calvário, ele se reuniu com os discípulos e partiu o pão e tomou o vinho e disse: fazei isso em memória de mim. A gente pode ler Mateus 26. Lê aí Mateus 26. Vou poder ler? Do 26 ao 29. Mateus 6. 26 ao 29. 29? Mateus 26 ao 29. 26 ao 29. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-o, dizendo: bebei dele todo,
porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Pronto. Aí ele já está falando daquela Santa Ceia lá no céu. Ok? Então, a Santa Ceia, Jesus instituiu por quê? Quais os objetivos da Santa Ceia? Quem quiser anotar, pode anotar. Objetivos da Santa Ceia. Tô devendo alguma prova a alguém? Não, né? Eu só tinha do César, mas já mandei para ele. A minha te deu porra, não? A sua eu entreguei por Ronaldo. Não tem boca nenhuma. Qual é a sua? Senão eu tô rodando. O objetivo da Santa Ceia. Primeiro objetivo: lembrar o sacrifício da cruz do Calvário. Lembrar. Sacrifício da cruz do Calvário. Que caneta? Passa para ele. O que tem? É aqui, né? Rebeca. Lembrar Escolha aí, Rebeca. do sacrifício. Lembrar o quê? Lembrar do sacrifício. Da cruz do Calvário. Segundo, Vai que tem uma prova, eu preciso dessa palavra. Você faz prova? Tá escrevendo? Eu gravo aqui. Ela Pode escrever na minha apostila. essa apostila é sua. Pode ficar com a eu não apostila. gravo assim, não. O Jordão também é decoreba. Eu não consigo ser decoreba. Então, segundo objetivo: criar comunhão entre os irmãos. Comunhão. Eu esqueci de perguntar o teu nome. Eliana. Pode ficar com a apostila, tá? Criar comunhão entre os irmãos. Os irmãos. Irmãos? Terceiro, agradecimento pela salvação. Ok? Então tá aí. É com C, salvação? Salvação, C cedilha. Então vamos lá. Primeiro objetivo: lembrar o sacrifício da cruz do Calvário. Segundo, criar comunhão entre os irmãos. E terceiro, agradecimento pela salvação. Aí, é muito importante, eu quero deixar isso aqui bem claro para todos vocês, que é muito importante participar da Santa Ceia. Por quê? Porque é uma das cerimônias mais, digamos assim, mais importante do cristianismo, que é o memorial de quê? Da morte de Cristo e também da nossa salvação. Então, por isso que é importantíssimo que participamos da Santa Ceia. Segundo ponto, a Santa Ceia, como toda ceia, imagina quando você chama alguém para ceia de Natal na sua casa. Está todo mundo lá. Qual o objetivo ali? Fazer a melhor comida. Não. Eu acho que devia ser reunir as pessoas. Reunião familiar. Criar laços. Comer. Fortalecer laços. Família, jogar Comer. Né? Comer. Então, presta atenção, que é importante essa comunhão. A questão da Santa Ceia é importante se ter essa comunhão. Geralmente, eu tenho essa eu não digo que, eu não vou chamar de ritual, mas esse modo de que a Santa Ceia sempre é bom a gente trocar o cálice.
A gente fazia isso aqui na igreja. Então, é muito importante, porque a gente está criando laços. Imagine, eu não sou, vamos supor que eu não tenho Lá muita... na sede, não dá tempo de esperar. Eles não esperam não, na sede, eles vai dando cargo, o pessoal já vai bebendo. Então, Lá cada já lugar bebeu, tem uma você forma. pensar no sangue de Jesus. Assim, também é assim. cada lugar tem uma forma de ministrar a Santa Ceia. Cada lugar. Tem lugar que você chega, eu acho que quando a gente era da Brasil, era também assim, né? Dava e a pessoa já pegava o pão e o vinho já tomava. Os dois juntos. Já comi o pão, já bebi o vinho para me rasgar. Então, assim, se é uma cerimônia de tão importância, porque a gente não dá ênfase naquele momento em fazer algo assim mais de comunhão entre os irmãos. Eu sou muito a favor disso. E eu sempre separo. Coisa minha, tá? Cada um faz de uma forma. Cada pastor tem uma forma de fazer. Eu sempre separo. Vou entregar o pão e depois o vinho. Tá. Aqui a gente faz assim, né? Mas tem lugares que não faz. Lá na Rebeca não faz, né, Rebeca? Lá na sua igreja não faz. Tem vários lugares na igreja que eu vim também não fazia. Não, na minha igreja faz separação do vinho, só que, tipo assim, quando eles oram, aí eles entregam e já tomam. Tipo assim, Então, exatamente. E o que é que eu faço? Espero que, para que der comunhão, que todo mundo tome junto. Isso aí, todo mundo tem que tomar junto. Vai cada um com você. Entendeu? Jesus com todos, cada um com a sua. Então, É que a pessoa, assim, na época de Paulo, quando Paulo aconselha o povo a esperar um pelos outros, porque não era esse pãozinho pequenininho que a gente comia, era um banquete, era realmente um banquete que era servido. Quando Jesus vai lá, ele reúne com os seus discípulos, que é a última reunião, a última ceia, ali estava acontecendo um banquete, onde tinha pão, tinha vinho, tinha carne, portanto ele usa aquela erva amarga, né? Tudo que isso veio lá de Israel, lá quando o povo saiu do Egito. Então ele ali vai trazer, porque era um banquete, por isso que manda esperar um pelos outros. Porque quem chegava primeiro comia tudo, quando quem chegava já não tinha nada para comer. A Ângela traz um saco de pão. Aí explica o pão desse tamanho, o pão literário. Aí só Aqui, ó, desse tamanho, o pão da minha igreja. mas aqui, Deixa eu picar ó, esse pão. presta atenção. Tem quatro, Ô, Marília, o Mas pão, fica um saco de pão que tem mais de 12. vamos lá. A gente sabe que aquilo é tudo aquilo que nós fazemos na Santa Ceia é um simbolismo. Não é um cachorro quente. Come em casa. Vai Mas você vem pra cá, você tá sem tem que comer. Então, olha só. Não é para encher bucho. Não é. Ok? Já fala, se tem fome, come. Então vamos lá. A questão da. Entendido aí o objetivo. Agora vamos aos elementos. O pão representa o corpo de Cristo. O vinho representa o sangue. Não é que ele vai virar, o vinho vai virar sangue e o pão vira carne. Não, é representativo. Ok? Então, isso é muito importante, porque inclusive o testemunho de Jeová, ele só faz ceia uma vez no ano, que é na sexta-feira da Paixão. E para eles é a única cerimônia importante. Até porque aqui eles não comemoram o Natal. Eles não comemoram nada, né? Não, comemora o aniversário. Mas bebe uma cachaça no Nem ano. doce. Mas pode beber. Teve uma menina que estava no hospital precisando de sangue. A justiça teve que eu intervir ouvi falar isso para lá. poder ela tomar sangue. Porque os pais não aceitavam. Não aceitavam. Veja que absurdo. A justiça intervém. Mas Foi. tem um negócio daquela justiça entra, não entra, Silvia? Quando no último caso a justiça pode intervir. Intervir, né? Porque o médico temou e falou, eu vou fazer, eu tô aqui para salvar a vida, não para tirar a vida. Exatamente. Aí foi onde que deu um problema danado. Então, entendido que a Santa Ceia é representativo, a importância da Santa Ceia, vocês estão compreendendo, né? Então, é bom falar sobre isso, porque existem muitos outros conceitos aí, hoje, que estão deturbando o real sentido da Santa Ceia. E a gente tem que ficar atento a isso aí. A palavra do Senhor. Tem gente que se auto dá ceia.
Toma ceia pela televisão, toma ceia pela internet. A Thelma fazia isso, Pois é errado. Pra você ter noção. Mas a Universal, todo mundo toma Santa Ceia. Uma vez eu fui lá no domingo com a Thelma, o pessoal estava saindo do baile, entrou ali dentro, estava tomando Santa Ceia. Eu falei, nossa, Pastor, me tinha uma dúvida. Por exemplo, na igreja presbiteriana viva, é assim, tem algumas igrejas também que é assim. Criança pode tomar Santa Ceia, criança não pode. Porque até onde eu aprendi, é quando depois que você batiza, porque você tem consciência dos seus atos para poder tomar Santa Ceia. Você tem que pedir perdão, você sabe do que você fez. A criança, ela pode vir a tomar Santa Ceia ou não? Olha só, eu sou contra isso aí. A Bíblia não fala nada sobre isso aí. O que a Bíblia fala? Que é em relação à conscientização. É a mesma coisa. Por que não batizamos criança? Ela não tem consciência do que é Ela não tem consciência do que está fazendo. Então, quando você dá uma Santa Ceia para uma criança, primeiro, você tem. você está, ao mesmo tempo que tirando o sentido da Santa Ceia, está dando a Santa Ceia para, mas é uma criança, tudo bem, mas ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe nem o significado. Entendeu? Então, isso é muito grave. Isso é grave. Eu acho que isso é uma questão, uma visão teológica equivocada. Porque, ao mesmo tempo, essa pessoa aí, ela pode querer, daqui uns dias, batizar bebê. E aí? A Igreja Católica faz isso. Então, aquele que toma para a sua própria condenação, né? Que toma Nesse caso, como é uma criança, de repente ela não vai tomar indigno, porque ela não, de repente não tem pecado. Por exemplo, eu que sou responsável por uma filha minha, ela ainda não é batizada, tem consciência das coisas, porém não é batizada. Sim. Mas eu que sou responsável por deixar e deixar ela tomar Santa Ceia, não é isso? Isso. Eu isso. sou responsável dela, Exato. sobre mim. Exato. A gente fazíamos parte de uma igreja que também dava, você lembra, né? Que eu proibi dar ao Henrique lá. Sim. Então, a igreja dava e ele não entendia, disse, gente, como é que pode? Eu, para não entrar em contradição com o pastor, que eu preservo muito a questão da amizade, mesmo que de repente eu tenha visão teológica diferente, eu falei para ele e expliquei para ele não tomar. Entendeu? Para que não viesse realmente ter contradição. Porque se eu chego lá, pastor, tá. Imagina, a igreja já está lá um monte de tempo fazendo isso aí. Você vai lá tirar esse Aí eu chego na igreja, que eu estava chegando na igreja, fazendo parte lá naquele momento. A gente está fazendo o quê? Eu vou criar um tumulto na igreja? Não vou. Então eu falei, orientei ele. Em casa. Ele. Aí já vem para a igreja sabendo que não pode. Mas o adulto que não é batizado pode tomar Santa Ceia? Não, né? Essa é uma pergunta da seguinte forma. Esse dia eu debate Por falar que que sim? pode. Por que sim? Por que não? Eu não posso relativizar, mas eu vou te explicar da seguinte forma. Olha só. Eles querem, os homens de algumas denominações, principalmente os neopentecostais, tomaram conta da Santa Ceia da seguinte forma. O entendimento da Igreja Universal, da igreja lá do cara de chapéu, mundial, tem um monte de outras igrejas aí, neopentecostais, que entendem da seguinte forma, que tomar Santa Ceia é para aqueles que creem em Deus. Na geladeira tem água. Somente. E Santa Ceia não é para quem crê em Deus. O nosso entendimento da Santa Ceia é para quem se arrependeu de pecados. Ok? Que compreendeu o sentido da salvação. Por exemplo, assim, aí a pessoa batizada, a pessoa participa da ceia, a pessoa pecou. Aí a pessoa não participa da ceia e tem essa questão de confessar, falar para o pastor o que você fez, tem o tempo da disciplina. Olha só, o que acontece? Isso é um assunto também bem complicado e diverge em várias denominações. O que a Bíblia diz? Paulo ensina o quê? Que confessar vossas culpas. Para que, porque foi o que é que Davi disse? Enquanto eu não confessei o meu pecado, meus ossos se destruíram dentro de mim. Então, não confessar um pecado significa que você está... É como você tem uma doença e você está mantendo aquela doença lá e não procura curar. A gente não confessa pecado para que ninguém fique sabendo. A gente confessa para se livrar da culpa. Então você tem que tomar cuidado
Primeiro, como você... A questão do confessar, para quem você está confessando, se não é um homem de Deus, tem que ser uma pessoa de Deus para realmente estar ali. Eu não confesso pra ninguém, não. Confessar, não, depende do pecado. Mas e se eu Depende do falar, pecado. não, tem pecado, você tem que falar com o E se eu pastor, me ué? arrepender e falar com Deus? Oi? E se eu me arrepender e falar com Deus? Ah, se arrependeu, falou com Deus. Tudo bem. Isso Não aí. tem, pastor? Tem pecado que você tem que chegar no pastor e falar pra ele, não tem não? Não. Olha, todo pecado... Porque a diferença é que o pastor vai te dar o tempo de disciplina. E se você... Sim. Igual, se eu discutir com a Renata, eu vou até a Renata, peço perdão, já não levo até o pastor. Porque Exato. eu não me considero Isso, com a Renata. isso, Agora, isso. se eu me adulterar, é uma coisa mais grave, aí eu tenho que ir até o pastor, me confessar, para me consertar diante de Deus e ele me disciplinar. Para esse tempo que Mas ele a me deixar palavra não disciplinar. diz pra gente entrar no quarto, fechar a porta. Mas daí já é oração. Isso aí é oração. Ora e confessa a Deus. Não, mas você quer criar para isso que temos Mas quando tem um adultério, vou falar pra você, quando tem um adultério, você adulterou com uma pessoa. Daqui a pouco todo mundo vai fazer E o isso final na dele? igreja. Não, Então, sim. você está dentro da igreja, Mas não Deus houve sabe correção, Tá, houve não, uma Deus sabe de disciplina. tudo que acontece, a gente faz. Mas então, olha só. Mas isso pra quem tem um carro. Isso é muito importante. Todos os membros. É pra todos os membros. Olha só. Pra todo mundo. Até o pastor, quando erra, ele tem que se confessar diante de outro pastor e se deu. Exatamente. Olha só. Isso aí, essa questão do confessar, do Aí você conta pro pastor. O pastor conta pro presbítero, que tem uma amiga, que a amiga tem uma Isso aí amiga. eu penso. E aí você... Saber qual pastor. Não, você tem que falar com o seu pastor. Deu do momento que você pegou, você já sabe que todo mundo vai ficar sabendo. veja só. Confessa pra Você Maria. não vai- Ótimo pra pessoa não falar. Eu não guardo nem o meu segredo, tô guardando o outro. Aí você contou. Ah, não, pastor, isso aí é muito sério. Eu posso chegar, eu posso te orientar. Gente, olha só. Isso é muito sério. Você Todo pecado, Deus já viu. Sim ou não? Sim. Então, por que eu confesso? Porque eu confesso que é para me livrar de quê? Da minha culpa. O seu arrependimento. Você tem está que te se mostrando que arrepender. você se arrependeu. Ó. Eu fui ali, eu briguei, eu fui ali, roubei. Então é igual confessar pro padre também. Porque Não, padre o tem confessar com um padre é diferente. Olha só. Você faz com a parede. Sim, mas olha só. A Bíblia diz o seguinte. A Bíblia fala o seguinte, a questão do confessar não é a questão de criar uma rotina. Eu vou pecar feito de um carnaval, depois eu vou lá no padre, vou me confessar e fico de boa. Não. O confessar é Arrependimento. se arrepender. Você não tem que confessar e depois voltar a pecar. Não adiantou que você confessou. O que você chega é para arrependimento, para que a sua culpa seja... Você se livrar da culpa e naquele momento um pastor, um reverendo, alguém que vai estar te ajudando ali, Mas que tem vai que te ajudar. ser só pro pastor? Tipo Ah, assim, já você foi- tem, assim, vamos supor, eu confio muito na Sandra. Eu sei que a Sandra é uma pessoa assim, que a gente tem, não sei, assim. Mas ela vai poder te disciplinar? Te Então, orientar? mas assim, mas aí eu tenho que falar, tem que Mas ser a com o disciplina é pastor? doutrina Mas ou é é algo? porque- Mas quem que é o É a doutrina. Mas você tem pastor na igreja, não? Olha só, Ah, mas aí essa eu questão... converso, Então, mas é igual a doutrina. olha só, eu converso com a Sandra. Olha só. Vamos supor, eu conto pra ela. Renata, eu vou responder a tua pergunta. Renata, a gente tem que entender o seguinte: o que é um sacerdote? Qual a função do sacerdote? Quer se confessar com os meninos? Não, o sacerdote é o homem que Deus colocou para liderar o povo, para orientar o povo. Tá. Quando um filho de santo lá, um macumbeiro, ele quer fazer alguma coisa, ele procura o pai dele, Pai de santo. a mãe dele, e ele vai lá. Pode perguntar isso ao seu filho, que ele vai te falar. não, sim. E ele vai pedir orientação em tudo que eles fazem, em tudo. Isso é uma orientação espiritual. Não, isso Só que já bando, eu até sei, mas eu falo assim, que Sabe o dentro que é da igreja, eu imaginei assim, não falar com outra pessoa, como a Renata está falando, mas que se eu entrar no meu quarto e verdadeiramente abrir o meu coração para Deus, né, me ajoelhar ali e falar mesmo tudo que eu cometi de erro, seja um adultério que for, você entendeu? Eu acho que é para Deus que eu tenho que falar, sim, não olha, pro homem. a questão, Deus já via preste tudo, atenção. Deus já sabe do seu
nós não podemos desconfigurar o sacerdote, o homem que Deus levantou para orientar o povo. Nossa, gente, isso é Olha só, sério. presta atenção, Renata. É só não fazer Quando nada. o povo, ó, Tinha que soltar uma pedra. Deus sempre colocou e levantou o quê? Juízes. Primeiro foi profeta, juízes e sacerdotes. Para estar guiando o povo, para orientar o povo. Quando ele pecava, se apresentava diante dele e ali o sacerdote apresentava a Deus um sacrifício e aquele pecado era encoberto, não era perdoado, era encoberto, porque era tempo da lei, ok? O perdão só veio na graça. Então entenda o seguinte, quando você tem um homem de Deus, que para isso ficaram os pastores, presbíteros, pessoas que são designadas por Deus para orientar o povo e guiar o povo. Quando você diz assim, não vou me confessar, não vou falar nada para o pastor do que estou fazendo, do meu pecado, mas eu vou falar para minha amiga ali, vou falar para o meu amigo, e ele vai me ouvir. Não, espera aí, você como mulher, qualquer pessoa, tá? Estou pegando você como exemplo. O que acontece? A gente está desconfigurando a função do sacerdote, do homem de Deus, que Deus colocou para estar orientando. É por isso que hoje, eu sempre falo, gente, faz tempo que alguém me procurou para confessar alguma coisa ou para pedir uma orientação. Ninguém chega. As pessoas chegam assim, ó, ô pastor, eu vou largar minha mulher, tá? O pastor, Afinal, ele já não pergunta, ele já chega, Já chega com a decisão. Mas veja bem, um exemplo, eu adulterei para ir com meu marido, aí eu vou confessar com o senhor, meu pastor, o que eu fiz. Aí, mas já tem até gente sabendo o que eu fiz. Aí eu vou e entro na sala com o senhor. A sua esposa não teria que estar junto? Tem que estar. O casal, duas pessoas Sim. ouvindo meu pecado. Sim. Porque senão eu já vai aqui lá, adulterou lá fora, vai estar com o pastor lá na sala, né? Então você imagina. Não, é verdade. É O por isso pastor que- Ronaldo fala, quando é assim são quatro, né? Deus, o diabo. É porque o diabo Porque já você sabe. cometeu- Olha só, é para isso, ô irmã Sandra, é para isso que todo pastor ele tem que ter um preparo. Ah, sei Ele lá. tem um eu- preparo. Tem teologia, tem que ter... Eu passei da minha vida, eu passei 4 anos estudando teologia. E lá a gente tem uma matéria chamada clínica pastoral. Inclusive, essa clínica pastoral tem a psicologia pastoral, que é para orientar as pessoas dentro da luz da palavra de Deus. E também a gente estuda um pouco de direito civil, a gente fala algumas coisas de lei. Para quê? Para compreender como é que funciona, para que a gente não dê uma orientação errada, achando que está fazendo certo. Então, e nessa matéria também tem uma coisa que é concordância de marido e mulher. Que é você é um homem, no meu caso, então eu posso chegar para minha esposa e orientar ela como ela vai se comportar, porque ela não é pastora. Até Você tá porque entendendo? tem muitas pessoas que até já se afastaram de igreja por conta disso. né? Exatamente. Imagina, às vezes eu vou com o senhor, com sua esposa e conto uma coisa que é gravíssima, mas eu preciso confessar. Aí no outro dia, de repente dá a você vida chega na terapia. igreja, tá todo mundo com os tititi olhando pra você, cochichando uma coisa. Então, isso mas foi- muita pessoa tem medo de conversar. Igual ele falou do Sim, sacerdote. Naquela isso, época, pastor, exatamente então isso. assim, eu concordo. Naquela época, É muito. do sacerdote, Eu não vou tirar sua razão, você não. confessar, as pessoas tinham muito temor naquilo que faz. Hoje em dia, pastor, você chegar, igual o caso que ela falou da traição, você chega e confessa algo, você quer resolver aquele problema, aí você vai lá e confia no seu pastor. Olha só. E porque uma coisa eu não aprendi. Eu tenho um pastor lá em Barra Longa, ele fala, Renata, aquilo que é confessado na minha sala é pro meu filho. É eu, você e Deus, minha esposa. Eu vejo assim, Dali não sai. Acabou. Sendo que hoje o pastor não funciona assim. Não, olha só. Você tá entendendo? A gente perdeu a confiança. não é Paulo medo. não vai comentar com mais alguém. Eu compreendo esse medo, viu, irmã Deixa eu falar uma Sandra? coisa. Às vezes a pessoa fica preocupada, não é nem tanto pelo que os outros vão falar, mas sim pela a correção que ela vai receber. Muitas vezes as pessoas ficam com medo. Por exemplo, uma pessoa que tem cargo na igreja, muitas vezes não confessa com medo de perder a Porque posição. na época que eu fiz minha tatuagem, eu tava afastada. Eu não tava afastada, não. Na época que eu fiz minha tatuagem, eu afastei. Aí eu tinha até conversado com o pastor Charles. Eu fiquei, a disciplina. Era uma coisa que todo mundo via. Eu não tive medo, tipo assim, porque eu sei que todo mundo ia ter. Agora, muitas vezes a pessoa pega o culto e não fala, acha por medo de
de Parar, se Mas Aqui. Mas eu não gosto, não. Você quer todo Sim, mas Pastor, me tira uma dúvida, mas aquele que acumula o pecado, que não é confessado, ele vai morrendo aos poucos. com certeza foi isso que Davi falou. Você vai criar aquela Porque ferida. ele vai acumulando e entulhando dentro do coração Lixo. os pecados e os seus Sabe por que erros. esse seu nosso acusador que é Satanás, ele vai estar todo dia te acusando. que é o pastor, o pastoreia essas ovelhas, nós temos ele. Da alma, da carne. Da carne, todo E quando dia. há um pastor, igual, tem o pastor e tem o pastor Ronaldo, eles têm as suas esposas. Por quê? Quando é uma mulher que precisa se confessar diante dele, ela está junto, mas ela também está ciente que ela e ele são um só. Ela não pode falar. Olha só, existem situações. Sim, isso aí é o que é o certo. Mas na prática hoje não funciona assim mais. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu entendo, compreendo o medo. Eu compreendo o medo de vocês que hoje está nessa geração, porque de tanta decepção que tiveram com homens que eram de Deus, e que ouviam uma situação em vez de ouvir. Eles não tinham um preparo para aconselhar, para orientar. O que é que faziam? Condenava todo mundo. Como condenava? Ah, irmã Sandra, eu te abençoo. A irmã, a partir de hoje, Deus vai dar orientação. Abandonava a senhora e no final, tu viu, irmã Sandra? Rapaz, tá sabendo dela? Não. A irmã Sandra fez isso. Tá entendendo? Então, essa é a falta de preparo. São homens, até hoje, e continua existindo. Infelizmente, a função do sacerdote, ela foi descaracterizada. Por causa disso aí. Está entendendo? Mas o sacerdote, o homem de Deus, o pastor da igreja, a pessoa que Deus colocou à frente da obra, ele tem que ter esse preparo, ele tem que ter esse entendimento. E realmente ele tem que ser um homem. De repente, existem problemas. De repente eu não vou te dar a solução, mas eu vou te escutar e vou procurar te ajudar. Como a senhora vai resolver? Por quê? Eu já tive problemas. Eu tive uma situação de uma irmã que ela tinha problema na área de relacionamento íntimo. Então, o que ela ia falar? Eu disse, irmã, a senhora precisa falar. Como na época eu não tinha esposa, eu disse, irmã, a senhora vai ter que procurar outra pessoa para esse assunto. Por quê? Para esse assunto eu tinha que ter minha esposa na época. E eu não tinha. Entendeu? Então, o que eu fiz? Aí eu disse, eu vou te orientar para tal pastor. Ah, não. Ele já tem a fama, realmente, de que contava lá na sala, a igreja sabia. Aí que foi que eu tive que pedir ajuda. Um pastor, isso era da Brasil, e o pastor era um pastor congregacional. E esse pastor, junto com a esposa, ajudou essa irmã da nossa igreja. Por quê? Porque nós não tínhamos pessoas que ela confiasse. Quem ela tinha confiança? Eu não podia ouvir, nem podia. Nesse caso não, porque é um assunto muito íntimo e sem a minha esposa eu iria me sentir até assim, constrangido. Então tem assuntos, irmã, que é muito sério. Se for assunto de ordem morais, assim, é muito complicado. Ela está falando sobre isso. Ela tem que falar dela, de expor uma coisa que ela não quer que seja exposta. A pessoa fica morrendo de vergonha. É vergonha, porque a gente... Isso. A primeira coisa que a gente tem que ter, quando a pessoa pede, é arrependimento. Não é ressentimento. É arrependimento. Fala assim, pastor, eu pequei, tô no banco aí, mas não interessa o motivo. Tô no banco, pronto. Vamos lá. Volta a tua pergunta. Sim. Olha, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A palavra disciplina significa o quê? Correção. Disciplina nunca foi sinônimo de crueldade, nem tampouco de vingança. Nossa, minha mãe disciplinava direto. Tá bom? Então, olha só. Toda instituição tem dois documentos, no mínimo. Um chamado estatuto, outro regimento. Ok? Toda igreja tem isso. E para cada tipo de crime, não há pena? Ou outras penas, né? Então, a intenção na igreja não é que você pague uma pena, mas é te orientar a não cometer. De repente, eu tenho que passar 3 meses de disciplina. Não, você tem que passar o tempo necessário que você entenda que precisa ser corrigido. Quer aprender? Conscientizar. Olha só, eu errei porque eu roubei.
Irmão, você roubou, tá certo, irmão. O que você precisa? É um problema crônico, é recorrente, a gente vai buscar ajuda psicológica pro irmão. Tá entendendo? É assim que se conserta. Então, vamos conversar, vamos estar orando junto, que o pastor tem que fazer isso. Ó, irmão, para a semana, a irmã que está roubando, vem aqui, senta aqui. Um exemplo, tá? A irmã, aí pode ser outros problemas. Irmã, aí o pastor leva uma palavra orientando para que ela fuja dessa tentação, pode ser outras coisas, para não se sentir assim, tentado em voltar a cometer o mesmo crime, o mesmo erro. E vai conversando, vai orando com a pessoa. Não é simplesmente botar lá, a irmã está fora da Santa Ceia, a irmã está fora dos órgãos da igreja e fica lá no banco. E o nome disso é castigo. Então é bom entender o que é disciplina. Então, no caso, a disciplina é algo da doutrina, da igreja. Isso, correção. Porque tem igrejas que não tem isso. Não, tem igreja que não tem nada. Nem o Espírito Santo tem, então é complicado. Também. Gente, tem mais dúvidas? Oi? Pergunta se vai até amanhã. Não entendi. Não pergunta não, Não vai vai até amanhã. rola nada. Aqui, hoje eu não escutei a voz da Rebeca, ela tá aí? Hoje a Rebeca não viu nenhuma vez. O quê? Gente, então o que acontece? Ô, tio, tá não. Nós vamos estar concluindo hoje e na próxima aula será o aulão para quem perdeu as primeiras aulas. Vai ser uma única aula, ok? Precisa vir Porque as primeiras aulas? quem veio... Nossa, Rebeca. Ela tá perguntando. Quem veio tem que vir. Olha só, Tem que vir. Rebeca, É que vê. Você calculou? Rebeca, você veio todas. Sei lá, tá vindo? Não, terça-feira passada. Vem todo mundo pra última aula. Então quem que venha todo mundo, porque a gente vai ter bolo, vai ter refrigerante, Ai, todo mundo bem. pra gente se despedir, tá? Então a gente vai fazer isso aí, ok? E no dia 29, e provavelmente, anota aí, no dia 29 será a nossa colação, olha, colação de grau, olha. A gente vai ser. Não, vai ser no domingo, dia 30. Eu botei 39 na minha cabeça, mas é porque eu botei dia 30. Dia 30 eu vou estar fechando. Terça-feira que vem vai ser nosso aulão. Nossa aula normal. Bolinho, com O aulão de fechamento. Mas vai com comes e bebe? Achei que era no dia 30. Não, dia 30 vai ser entrega do certificado no culto da igreja. Eu falei pra ele que pra fazer no dia 30 mesmo, um bolinho pra nós, vai ficar ruim, porque vai ter que servir pra toda a igreja. Só a gente comer e arroz perto da igreja. Tá bem? Terça-feira não Aí fica na próxima aula. Isso. Aí quem quiser trazer salgado, o bolo a gente vai trazer. Quem quiser trazer salgado, fica à vontade. Salgadão.